Olá, crianças! Hoje, segunda-feira, dia 27/9/2021, dia da aula de ciências. Vamos começar aí na página 25 e vamos até a página 28. Vamos começar ali onde está o título Os Vírus, tá? Porque a parte de cima já foi feita na outra aula. Então, vamos à leitura? Você já teve gripe? Essa doença deixa o corpo dolorido, faz com que o nariz escorra e a febre apareça. A gripe é uma doença causada por vírus. Eles são micro-organismos um pouco diferentes dos demais, pois eles só conseguem viver dentro de outros seres vivos. E aí tem uma imagem, de um exemplo de um vírus, tá? A imagem é aumentada várias vezes, porque os vírus, assim como algumas bactérias, nós não conseguimos vê-los a olho nu, apenas com um microscópio, tá? E aí estamos vendo a imagem de uma criança gripada, né? Por isso que ao espirrar, sempre devemos proteger o rosto com um lenço ou apoiar o braço sobre o rosto ou as mãos. Por quê? Para que esse vírus não se espalhe pelo ar e contamine mais pessoas, tá? E como foi falado aí no texto, o vírus causa febre, dor no corpo. Provavelmente todos vocês já tiveram gripe, né? E já sabem que esses são os sintomas, nariz escorrendo, tá? Então, a gripe, ela é causada por um vírus. Próxima página. Agora, nesta página, nós vamos ver algumas medidas para evitar que o vírus se espalhe. Vocês vão recortar as figuras que estão aí na lateral, essas 6 figuras, tá? Recortar no pontilhado e colar cada uma no seu devido lugar, tá? Então, você vai ler as frases dos cuidados que devemos tomar quando estamos gripados. Então, ali a primeira frase: lave as mãos com frequência. Qual das imagens mostra uma pessoa lavando as mãos com frequência? A quarta imagem, né? Que mostra essa menina aí lavando a mão na pia do banheiro. Então, essa figura deve ser colada no primeiro quadradinho. Depois, ao lado, cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Vemos a última figura, o menino cobrindo a boca, né? Ao espirrar. Então, você deve colar essa aí do lado. E assim por diante, tá? Próxima página, página 27. Reúna as sílabas da mesma cor para descobrir alguns tipos de micro-organismos. Depois escreva o nome deles na linha a seguir. Então, aí vocês estão vendo que no quadro tem sílabas de 3 cores diferentes. Tem sílabas vermelha, sílabas na cor azul e sílabas na cor roxa. Ao juntar as sílabas da mesma cor, você vai formar uma palavra, tá? Por exemplo, as 2 sílabas que estão de vermelho, fum e gos. Quando eu junto fum com gos, eu formo a palavra fungos. Aí eu vou lá na letra A e escrevo fungos, tá? E assim você vai fazer com as outras 2 cores. Vai juntar as sílabas azuis para formar uma nova palavra e escrever na B. Sílabas na cor roxa para formar uma nova palavra e escrever na C, tá? Que são nomes de 3 tipos de micro-organismos. Número 2, complete a frase a seguir. Alguns fungos, as bactérias e os vírus são chamados de micro-organismos. Por quê? Eu até completei para vocês para auxiliar, tá bom? Então, é só dar uma pausa no vídeo, tá? E copiar a resposta. Por que eles são chamados de micro-organismos? Porque são muito pequenos, por isso que é chamado de micro-organismos, né? Porque eles são muito pequenos, invisíveis a olho nu, somente com microscópio, tá? Então, essa é a resposta que vocês devem copiar. Número 3. Sobre os micro-organismos, identifique com a letra, tá? Então, lá embaixo tem as 4 respostas aí. Quando estiver falando sobre as bactérias, você vai pôr a letra B. Quando o que estiver falando são características do fungos, você vai pôr a letra F. Quando o que estiver falando for características do vírus, você vai pôr a letra V. E quando for dos 3, comum a todos os 3, bactérias, fungos e vírus, você vai pôr a letra C, tá? Para auxiliar vocês, eu também já completei. Podem causar doenças, é a letra C.
Tanto as bactérias, fungos quanto os vírus podem causar doenças. Depois, são usados na produção de iogurtes. São as bactérias, né? Então, eu coloquei letra B. São causadores de gripe. O que são causadores de gripe? O vírus, né? Pus a letra V. São usados na produção de pães. São os fungos, tá? Na fermentação dos pães. São usados na produção de remédios conhecidos como antibióticos. São os fungos também, tá? Só copiar. Próxima página e última, número 4. Os fungos apresentam formas e tamanhos variados. Sobre as características desses seres vivos, marque um X nas alternativas corretas. Então, tem 4 frases aí, 3 estão corretas sobre o tamanho e a forma dos seres vivos, desses micro-organismos, que são os fungos, tá? Você vai assinalar as 3 respostas corretas sobre o fungo, tá? Ler e assinalar. Número 5. Eca, esse alimento está mofado. É provável que você já tenha escutado esta frase em algum momento. O mofo indica que o alimento está com fungos e não deve ser consumido. Os fungos agem nos alimentos porque são seres decompositores. Provavelmente você já viu aí um pão, né, que ficou um tempinho ali guardado, passou do tempo e mofou, ou algum outro alimento. Não deve ser consumido de maneira nenhuma, né? Pode fazer muito mal à saúde, tem que ser descartado, jogado fora. Então, agora você vai identificar nas imagens a seguir outras situações em que os fungos estão presentes. Então, eu até completei para ajudar vocês. Na primeira situação, quando essa unha fica dessa maneira, quando as unhas ficam dessa maneira, ela tá com um fungo que se chama micoses, tá? Então, você escreve micose. Outra situação que o fungo é usado na fermentação de pães, mas não é qualquer fungo, né? É um fungo correto para isso, na fermentação de pães. E em outra situação que o fungo está presente é no ambiente, né? Como decompositor, que é o caso do cogumelo, tá? Número 6. Você sabia que na nossa boca existem bactérias que se alimentam de restos de comida? Essas bactérias produzem substâncias que formam buracos nos dentes, o que conhecemos como cáries. Por isso é necessário escovar bem os dentes após as refeições e antes de dormir. Então aí na imagem está mostrando bem, né? Se você não escova os dentes, o que acontece? Fica restinho de comida ali, tá vendo? Tá até mostrando ali restos de comida. Aí na nossa boca existem algumas bactérias que vão se alimentar dessa restinho de comida. E fazendo isso sempre pode acontecer o quê? De se formar cárie nos dentes, tá? Que são até uns furinhos, se a cárie ficar de maneira mais séria. Sobre isso, você vai completar a frase abaixo. As cáries, né, são buracos nos dentes provocados pela ação de bactérias que vivem na nossa boca. Para prevenir as cáries, é necessário escovar os dentes com frequência, tá bom? Então, a aula de ciências termina aqui. Vocês devem enviar as fotos para mim, né? A turma do cartão amarelo deve me enviar as fotos, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.